Hey, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula pela Escola de Inglês Lab. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante que pode transformar positivamente a forma como você treina e desenvolve a sua escuta em inglês. Você provavelmente, se eu te perguntar qual que é a diferença entre ouvir e escutar, você vai pensar em algumas coisas e provavelmente vai chegar em alguma conclusão do tipo: ouvir é quando você está prestando atenção e escutar é quando você está só escutando barulho. Ou o oposto disso, escutar é quando você está parado escutando o que a pessoa está falando e ouvir é quando você só ouve algum barulho no fundo. Independente do conceito, de como você enxergue isso nas palavras em português, nós falaremos sobre isso hoje, sobre a diferença entre ouvir e escutar em inglês e como que você pode, por meio dessa compreensão, desenvolver, ampliar e extrair mais desse processo de aprendizagem. Então, hoje nós falaremos sobre two ways to develop your ears, então de desenvolver a sua orelha, que é para desenvolver a sua escuta. Nós iremos entender o conceito, entender como usar eles e pensar how to practice. E aí, como é que eu pratico, como é que eu treino com isso que foi abordado aqui hoje. Nós falaremos sobre active listening, passive listening e teremos a sugestão prática. Primeiro, entendendo que o conceito padrão que você vai achar em pesquisas vai ser de active listening e passive listening. Mas durante essa aula eu vou dar um novo conceito com base no significado de duas palavras em inglês, que são as palavras listening e hearing. Ou se a gente pegar aqui, olha, a palavra na forma dela normal seria listen e hear. Hear, de ouvir. Então, quando você faz uma ligação, por exemplo, você pergunta assim, você está conseguindo me ouvir aí do outro lado? Você está conseguindo me escutar? A pergunta que nós fazemos é, can you hear me? Can you hear me? Seria assim, você consegue ouvir o som que está saindo do meu lado e está chegando em você? E quando a gente quer perguntar de forma mais específica assim, você está me ouvindo? Você está prestando atenção no que eu estou falando com você? Nós usamos a palavra listen. Listen. E uma curiosidade sobre essa palavra, o T dela não tem som. A gente fala listen. Então não é listen. 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 E nós falaremos sobre isso hoje. Nós daremos início aqui na palavra listening, ou listen, que é escuta, chamada também de escuta ativa. É inclusive um conceito usado no mercado de trabalho em termos de você estar atento ao que a outra pessoa está falando. Existem várias técnicas sobre isso, como, por exemplo, responder o que a pessoa está te falando, fazer mais perguntas em cima do que ela está dizendo. E o nome disso é active listening, ou escuta ativa, como é conhecido em português. Nós falaremos sobre o active listening, voltado para a prática do inglês, então não vai ter propriamente nada dizendo assim com o active listening que é praticado em trabalho. O conceito geral, ele vai ter algumas similaridades, mas não é a mesma coisa que nós estamos falando. Então a ideia é como usar o active listening no seu treino de inglês. Então a primeira coisa é o que é o active listening? What is it? O que é isso? É basicamente, simplificando ao máximo, é você escutar prestando atenção. Prestando atenção. Então, vamos supor que você está no celular e tem alguém falando com você. E aí você está assim. Aí a pessoa fala, seu nome fala, André? Hã? Isso é um sinal que eu não estava active listening, no caso. Eu estava só hearing, probably. Estava só sabendo que tinha um som acontecendo. Mas eu não sabia do que estava se tratando. Então, o que é o active listening? É isso, é você escutar prestando atenção. É você escutar dando atenção e tentando entender o que está acontecendo na situação. Em reuniões de negócios, por exemplo, todas as partes envolvidas ficam bem active listening. Todo mundo está bem ali, olha, atento. Por quê? Porque uma mudança, uma diferença, uma linha, uma frase em um contrato pode prejudicar muito toda a questão do desenvolvimento, da contratação de serviço ou algo do gênero.
E normalmente, quando nós estamos fazendo esse tipo de escuta, nós estamos focados com a nossa atenção voltada para o que está acontecendo com a gente. Vamos supor que você está na fila do banco. E aí tem um monte de gente conversando, tem um atendente ali atendendo alguém num caixa eletrônico, tem uma pessoa conversando no telefone na sua frente, tem outra pessoa conversando na fila atrás de você, falando que o tempo está demorando, e você está ali esperando. Nesse momento, é bem provável que você não esteja active listening. Você não está, de fato, prestando atenção em todas as conversas que estão acontecendo ao seu redor. Então, isso seria o outro tipo de escuta, que nós vamos chamar daqui a pouco de passive listening. Então, o active listening é o escutar e estar prestando atenção. Quando você está focado, tentando entender, envolvido com o assunto que está sendo tratado. Trazendo isso para o inglês, quando que nós usamos o active listening? Quando você está engajado, envolvido, prestando atenção no que está acontecendo. Então, quando que nós vamos usar esse tipo de escuta? Quando estivermos dedicando atenção total ao treino de escuta. Como assim? Quando você tiver parado tudo que você está fazendo para estar, de fato, escutando inglês, para estar estudando por meio da escuta. Você vai estar ativamente escutando e ativamente participando do conteúdo que você está absorvendo em inglês. Então, quando você está escutando de forma ativa, você está prestando atenção 100% no que está acontecendo. Então, quando escutamos, prestando atenção no que está acontecendo. Por exemplo, como é que a gente pode fazer isso escutando um podcast? Você vai estar parado, literalmente, focado, tentando entender o que está acontecendo. É uma escuta ativa, uma escuta prestando atenção, focado no que está acontecendo. Um outro tipo de escuta ativa, quando você para o que você está fazendo e vai assistir uma série. Você coloca ela lá em inglês, você está sem legenda, só tentando entender o que as pessoas estão falando e tendo ali o apoio audiovisual do filme, a questão das imagens, do contexto, da história, que vai te ajudar a ter uma compreensão melhor. Então, isso também é uma escuta ativa. Ou se você estiver assistindo uma aula, por exemplo, de alguma coisa que é interessante para você, que é importante para você, em inglês, também é uma escuta ativa. Então, a escuta ativa, ela acontece quando você está focado de forma 100% dedicada ao que está acontecendo ali. É uma escuta muito boa para desenvolver, vou colocar aqui, olha, benefits. Deixa eu tentar fazer um outro negócio. Okay. I'll say benefits. Então, quais são os benefits do active listening? Você consegue absorver mais, que você está prestando mais atenção. Você consegue aprender mais, porque você está, de novo, prestando atenção. Você está absorvendo mais do que está acontecendo. Para ser mais específico aqui nesse aprender mais, aprender, vou mudar a palavra aprender por entender melhor os sons que você está focado, você sabe ali. Então, se alguém falar a palavra car durante a fala, você vai conseguir entender melhor o som que a pessoa fez do que se você não estivesse escutando de forma ativa. Um outro benefício do active listening, vou colocar uma observação, quando com legenda em inglês, você vai gerar uma assimilação do som com a escrita. Lembrando que o som e a escrita em inglês não são iguais. Então, quando você faz um exercício que você está lendo ali uma legenda e ouvindo, isso te ajuda a ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. É um grande benefício, por sinal, dentro desse tempo de prática.
Um outro benefício do exercício de active listening é que você também, quando você está fazendo um active listening bem feito, você pode, dentro desse processo, desenvolver a sua pronúncia. Então, eu vou colocar aqui, olha, quando repetindo os sons, desenvolve a pronúncia, que é algo muito bom também. Então, é um tipo de escuta que vai te ajudar nesse aspecto. Você vai desenvolver não só a pronúncia nisso, pronúncia, a entonação e ritmo de fala. Algo bem benéfico para o seu processo. E agora a grande pergunta é quando que eu vou fazer isso? Ou como que eu vou fazer isso? How to do it? Como é que eu faço isso? O primeiro passo, e mais importante nesse processo, é você ser intencional. Ser intencional. Por quê? Não vai surgir um bloco de tempo na sua agenda falando agora é a hora de você treinar active listening. Não vai ser uma coisa que vai aparecer assim na sua agenda repentinamente. Você vai receber um lembrete no celular para fazer isso. Não, você tem que desenvolver e cultivar e criar esse tempo para você fazer isso. A primeira coisa, então, é ser intencional. Entender o porquê que você precisa e fazer. Ser intencional nessa prática. Dentro disso, dentro dessa intencionalidade, você vai separar um tempo para isso. Separar um tempo para isso. Uma pergunta que é quanto tempo? Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Como assim? Não tem como eu te falar. Você tem que treinar 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 8 minutos. Vai depender do que você tem. A minha sugestão é que você treine pelo menos 15 minutos. Porque 15 minutos é 1,96 do seu dia. Se você tiver mais tempo, conseguir treinar 30 minutos, sensacional. 1 hora, melhor ainda. Mas mais importante do que você treinar 1 hora é você ter constância. Então, se 15 minutos for o ideal para você ter constância, faça 15 minutos. Vou colocar aqui, ó, não existe uma fórmula. Vou colocar pelo menos 15 minutos. Então, isso é fundamental. E depois que você já tiver entendido, ser intencional, separar um tempo para você fazer isso, é muito importante que você escolha o material para você fazer isso. O material, escolher o material, o conteúdo que você vai usar para fazer isso. Então, escolha esse material e esse conteúdo para você conseguir, de fato, extrair coisas benéficas desse processo. É bem importante que esse material seja sugestão, escolha materiais que você goste e ou precise. Por quê? Porque se for algo que você gosta ou precisa, é mais fácil de você manter. Se você pegar alguma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, eu nem, sei lá, não sei nada de construção, vou assistir um vídeo sobre construção de um prédio. Nem tem interesse nisso. Vai ser uma coisa chata. Mas se você gosta de construção, super legal. Pega o vídeo sobre construção, entenda as técnicas de construção usadas no Oriente Médio, em inglês. Super bom. Então, escolha um material que você goste ou precise. Se não for uma coisa que você gosta, mas precisa, você pode até desenvolver o gosto por isso ao longo do caminho. Então, esses são os 3 pontos principais. Entendeu que precisa fazer isso? Separe um tempo. Vou fazer 10 minutos todos os dias. Legal. Fazer 15 minutos todos os dias. Ótimo. Fazer 1 hora todo dia. Sensacional. Mas tenha em mente esse horário, esse tempo. Isso que você vai fazer todo dia. Escolher esse material e o conteúdo e fazer. E aí que está o grande desafio para todos. Como diz o slogan da Nike, just do it. Vou tirar o just, vou colocar só aqui, ó, do it.
vai lá e faz. Faz o que você sabe que precisa de ser feito. Isso é muito importante. Uma outra sugestão, estabeleça um tempo para você pensar em ver resultados. Pensa, vou começar a fazer isso todos os dias um pouco, e daqui a 2 meses eu vou fazer uma análise minha hoje, vou gravar um áudio meu hoje, vou ler um texto e tentar interpretar hoje, vou escutar uma cena de um filme e tentar interpretar ela hoje, vou escrever sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso para documentar, e daqui a 2 meses eu vou repetir esse processo. Isso te ajuda a conseguir ter um panorama do seu avanço. Então, o resultado, se dê um tempo para ter um resultado. Vou colocar aqui, olha. Resultado. Colocar análise de resultado e desenvolvimento. Escute uma cena de um filme, grave um vídeo falando que entendeu. Entendeu. Se conseguir gravar em inglês, grave em inglês. Se não, grave em português. Após 2 meses, refaça o processo. Usando o mesmo filme. Vou colocar filme, mas pode ser um filme, uma série, um vídeo. Um filme ou série. Isso vai te ajudar a ter uma perspectiva e conseguir fazer uma análise de desenvolvimento de forma mais específica, de forma mais intencional e ter dados para você conseguir ver o seu avanço. Então, você vai repetir esse processo e vai conseguir ter uma análise disso melhor. E você vai gravar também. Então, esse é o processo de active listening, a escuta ativa. Você está ali focado, prestando atenção, tentando entender, absorvendo os sons, vendo os detalhes, parando, voltando, ouvindo de novo, tentando, de fato, compreender o que está acontecendo. Agora nós falaremos sobre o passive listening, que nós vamos chamar de hearing ou hear. O que é isso? É a escuta passiva. Nós poderíamos chamar ela, nesse contexto aqui de inglês, de escuta não escuta sem foco total. É melhor. O que é a escuta sem foco total? É a escuta que você está escutando, mas não necessariamente está tentando entender de fato o que está acontecendo, não está centrado e 100% focado ali. Quando que isso vai acontecer? Voltando lá no exemplo da fila do banco. Alguém ajudando alguém com caixa eletrônico, uma pessoa na frente conversando no celular e o pessoal da fila reclamando do tempo de demora. Nesse caso, você está escutando as pessoas conversando. No caso, português, se você estiver no Brasil. Mas você está escutando o português naquele momento, mas você não está prestando atenção no português. Ou quando você vai no supermercado, tem gente falando o tempo inteiro. Quando você sai na rua, você fica ouvindo português o tempo inteiro e às vezes até dentro de casa. Mas não necessariamente você está focado no que está acontecendo. Mas isso te ajudou a desenvolver o português? Com certeza. Isso te ajuda a manter seu português? Com certeza. Mas por quê? Como que isso ajuda, né? É uma coisa para a gente questionar, assim. Como que isso ajuda a gente? Falaremos sobre isso aqui, olha, no Benefits. Benefits. Isso ajuda a gente em alguns elementos, em alguns aspectos que nós não pensamos com tanta frequência. Que é o quê? Familiaridade com sons,
familiaridade com o ritmo do idioma e familiaridade com a entonação, que é o que? A forma com que as pessoas falam. Isso faz uma diferença gigantesca dentro da compreensão do idioma. Vou te dar um exemplo, te dar 2 exemplos disso. Primeiro, tem uma sobrinha que tem 14 anos atualmente para fazer. E ela fala extremamente rápido às vezes. O ritmo de fala dela, eu não sei se todos os meninos dessa idade falam assim, mas às vezes eu estou conversando com ela e eu falo, não entendi nada que você falou, você podia repetir, por favor. E aí, de alguma forma misteriosa e mágica, os amigos da mesma idade, todo mundo se entende falando assim, bem rápido. Como se estivesse falando assim, a gente já vai falando, vai atropelou. É uma coisa, é português, mas às vezes não consigo entender. E um outro exemplo, como que isso ajuda a gente a manter? Em 2016, era 2016? Não, era 2015 ainda. Em 2015, quando eu estava nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, a minha professora de inglês, que é minha prima, ela foi me visitar na faculdade que eu estava. Ela tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e antes de ir para casa que ela estava indo, ela foi para lá e ficou lá 2 dias, eu acho, 3 dias, na faculdade que eu estava morando. E nesse meio tempo, coincidentemente, eu tinha ganhado um cartão de um supermercado, que era um supermercado, assim, um supermercado diferente, mais sofisticado, que tinha na região onde a gente morava. Tinha ganhado ele da faculdade por desempenho de nota. E eram $50 e a gente foi fazer compra lá para fazer. O que foi? Ela ia me ensinar a fazer sopa e um frango, tipo um frango ensopado, assim, que eu não sabia. E aí, nesse supermercado, nós estávamos andando ali em uma das ilhas do supermercado, conversando em português, e uma senhora parou a gente e falou assim: vocês estão falando português? A gente falou, sim, a gente está falando português. E era uma cidade do interior, então não é comum ter muito imigrante, muito idioma. Além do inglês, o espanhol também é bem presente. Mas a gente falou com ela, sim, a gente está falando português. E aí, para nossa surpresa, essa senhora nos falou, eu sou brasileira. A gente falou, quê? Ela falou muito parecendo que ela era americana, assim, com um sotaque não brasileiro. Ela falou, eu mudei para os Estados Unidos, e ela explicou para a gente que ela tinha mudado para lá há muitos anos, que ela casou com um americano, e tinha, sei lá, anos e anos que ela estava nos Estados Unidos, não tinha tanto contato com o Brasil mais. E ela perdeu, assim, um pouco até da questão da familiaridade com o ritmo da fala e com a entonação que nós falamos português. Então, é uma coisa que ajuda a gente tanto na manutenção do nosso inglês, quanto no desenvolvimento da compreensão dos sons. Então, é uma prática extremamente importante também, quando nós escutamos sem o foco total. Quando que nós usamos isso? Então, aqui, quando nós estamos escutando sem estar focado 100%. Quando estamos escutando sem estar 100% focado no que está sendo dito. E você pode se perguntar, música conta como uma escuta passiva? Em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Por exemplo, o ritmo da música é da música, não é da comunicação regular. A entonação, na maioria das vezes, também tem alguma alteração por ser música. Os sons são diferentes na maioria das frases também, quando junto uma palavra na outra, dependendo do estilo musical. Claro que também tudo vai depender do estilo musical aqui, né? Mas a minha sugestão é que você use isso para escutar mesmo, quando tiver, sim, escutar sem ser música, escutar o inglês mesmo, um podcast, uma entrevista, um áudio, algo do tipo, quando você estiver fazendo alguma atividade primária que te possibilite
executar essa ação como secundária. Explicando melhor, quando estiver fazendo algo que te possibilite praticar a escuta, de forma secundária. Por exemplo, dirigindo, lavando vasilhas, arrumando as coisas. Dependendo do tipo de trabalho. Enquanto estiver trabalhando. Por que dependendo do tipo de trabalho? Vamos supor que você é motorista. Você pode dirigir nem ouvindo. Vamos supor que você trabalhe com algum tipo de manutenção que não exige exige a sua atenção, mas você consegue estar ouvindo outra coisa sem te atrapalhar. Super legal. E aqui, ó, só para vocês verem, acabei de errar a escrita. Vasilhas. E aqui ficou secundária, não é secundária não, é de second. Secundária. Aí. Então, dependendo do tipo de prática, quando você estiver trabalhando também. Então, é uma escuta que vai ser a sua atividade secundária ali, não é o que você está fazendo de forma principal. Eu sempre faço isso para estudar alguma coisa que eu preciso, e eu consigo ir prestando atenção, não estando 100% focado, mas compreendendo um pouco do que está acontecendo. Normalmente, quando está dirigindo ou fazendo alguma coisa em casa, sempre faço esse tipo de prática. E como é que você vai fazer isso? Nós vamos repetir partes do que nós falamos aqui. Ó. Primeira coisa, você ser intencional. Você separar um tempo para isso. Você escolher um tipo de material. Só que aqui no tipo de material, nós vamos ter uma diferença. Escolher materiais que você goste de ouvir. Como assim? Vamos supor que tem a voz de uma pessoa que ela é insuportável para você. Você não consegue ouvir aquela voz. Então, não escute com esse tipo de material. Mas vamos supor que tem uma voz que você acha uma voz legal, uma sonoridade legal. Escute esse tipo de conteúdo. Não vai ter tanto a ver com o conteúdo em si. É legal que você escolha alguma coisa que agregue algum valor para você, mas principalmente que seja alguma coisa que você goste de ouvir, que você consiga fazer de forma constante. E aqui também, muito importante, é você do it, você fazer. Nesse tipo de exercício é mais difícil você ter uma análise. Você não vai conseguir ter uma análise precisa. Você vai começar a observar que os sons vão ficando mais claros para você com o passar do tempo. Mas é difícil você ter uma análise super precisa, até porque você não vai estar 100% focado. E a minha sugestão é que você faça ele também frequentemente. Então, pratique os dois tipos de escuta. Qual que é mais importante? Depende. Pode ser que com o passive listening você consiga desenvolver mais, porque você vai ter mais tempo para fazer isso. Então, se durante a sua rotina você consegue ter 2 horas de passive listening todo dia, isso é uma coisa sensacional, assim, é muito bom. Supondo que você vá para o trabalho e volte e demore 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Cara, vá ouvindo inglês, vai ser um grande benefício para você, eu não tenho sombra de dúvidas sobre isso e vai te ajudar muito. Então, as duas escutas são importantes, você vai ter que adaptar elas dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades. Mas uma não substitui a outra. São coisas diferentes, com propósitos diferentes, que agregam para o seu objetivo geral e único, que é desenvolver o inglês para conseguir, por meio do inglês, se tornar a sua melhor versão e conseguir colher bons frutos disso. Agora, a sugestão prática.
monte um plano de prática alinhado com a sua rotina. Então, pegue o conteúdo dessa aula, pense a sua rotina, monte um plano que se encaixe com a sua rotina, que se encaixe com o que você consegue fazer. Sugiro também que você sempre esteja atento para alterar esse plano de acordo com as mudanças na sua rotina. Às vezes nós somos muito fixos, nós não alteramos os nossos planos, porque tem que ser assim, porque eu já fiz assim. Não, mas se você tiver mudança, você precisa de fazer isso. É bom para o seu desenvolvimento e te ajuda a alcançar o seu objetivo de forma mais precisa. E praticar. Do it. Vou colocar aqui, olha. Do it. Tem que praticar. Sem a prática, não tem jeito. Pratique. Okay. Practice. Faça isso todo dia, faça isso sempre, ainda que você não tenha muito tempo para isso. Separe pelo menos um tempinho, que isso vai te ajudar e muito ao longo desse processo. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo, se você tiver alguma sugestão também, nós estamos à disposição. Espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado e contribuído para o seu desenvolvimento. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.